quero que você se assente nesse mesmo espírito, ainda que não esteja com canções e melodias, mas fica aí no seu lugar, porque Deus tem algo para mim e para você. Você crê nisso? Você crê que Deus tem algo poderoso para a sua vida? E eu quero pedir para que mesmo aí, né, os intercessores, os líderes estejam orando, porque eu creio que essa palavra é algo que o Senhor tem para nós como igreja também, mas individualmente, porque nós só podemos chegar lá se cada um fizer, né? É como diria uma canção muito antiga, né? A começar em mim. O avivamento começa em mim. Tem gente que espera o avivamento acontecer para daí entrar nesse mover. Não, o avivamento começa em você, na sua busca diária, lá no seu quarto, no seu secreto, é lá onde o avivamento vai começar. Amém? E Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem nos impulsionado a buscar mais dele. Desde o começo do ano, quem está conosco aqui desde janeiro? Quem chegou depois? Mas, também, e um pouco, não sei quando chegou, né? Porque não chegou em janeiro, mas chegou em... Então você está antes, vamos entender que você entendeu que você está antes. Então, Deus tem falado insistentemente aos nossos corações através de uma palavra. Quem arrisca dizer qual palavra que o Senhor tem insistentemente falado ao nosso coração? Isaías 43, não é sobre Isaías que eu vou ministrar, mas eu quero que você ouça essa palavra. Isaías 43, 16, 19 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, e que fez sair junto os cavalos e o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como pavio. E o versículo 18, que tem sido a nossa oração, e nós temos andado debaixo dessa palavra: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir o caminho e riachos no ermo. Amém? Se você trouxe o seu bloco de anotação, ou se você está com o seu celular, eu digo para você, anote, porque Deus vai trazer algumas revelações ao seu coração que vão fazer toda a diferença. Essa palavra, nós temos recebido ela do Senhor, e nós temos orado, temos buscado a Deus, assim como eu comentei há pouco, né, nós estamos num período de jejum de 14 dias, onde nós queremos falar: Deus, nós queremos mais, nós temos sede de Ti, nós queremos mais do Senhor para as nossas vidas, nós queremos que o Senhor faça tudo aquilo que está no Teu coração para nós. E durante esse período, né, nós temos nos entregado. Às vezes você lá na sua casa, você tem recebido as direções do quê? De você começar a ter o seu tempo de secreto com o Senhor, entrar no teu quarto, fechar, sabe? Não é ficar orando, né? Orando o tempo todo. Sim, isso é necessário, mas existe aquele tempo onde você para tudo, onde você se desliga de tudo, você fecha a porta e você fala: Senhor, fala comigo, fala comigo. E todos nós queremos algo novo do Senhor. Você quer? Faz assim com a sua mão, se você espera algo novo do Senhor. Eu espero, ansiosa por isso, né? Até eu falava agora há pouco ali com o pessoal do louvor, o jejum, ele não muda Deus, mas ele muda o nosso coração. O jejum, ele nos torna mais sensíveis. O jejum, ele nos leva a um outro nível espiritual. Você renuncia à tua carne, você renuncia, né, ali a sua alimentação, aquilo que sustenta o seu corpo, porque você reconhece que o que vai te manter de pé é realmente aquilo que alimenta o teu espírito. E eu desejo de todo o meu coração que o teu desejo seja por algo mais de Deus. Só que, infelizmente, existem pessoas que elas querem esse algo de Deus. Elas querem as coisas novas de Deus. Elas querem as promessas de Deus. Mas para que isso aconteça, existe também a minha parte. Diga assim: existe a minha parte. E essa parte é muitas vezes a que nos sabota.
essa parte, né, ainda que nós tenhamos os inimigos da nossa vida cristã, quem fez Descubra semana passada? Qual que é? Quem fez? O mundo, a carne, né, a natureza humana e o diabo. Mas eu ainda sempre acrescento, falo, nós também podemos sabotar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes jogamos a culpa no diabo, jogamos a culpa, né, em tantas coisas, assim como desde o princípio transferimos a culpa, mas na verdade, muitas vezes, pessoas, elas acabam perdendo aquilo que Deus tem para ela, perdendo esse algo novo, perdendo esse algo maior, perdendo as promessas de Deus, porque as decisões dela, infelizmente, sabotaram. Deus é fiel, amém? Deus, Ele é bom. Deus, Ele não é homem para mentir, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Mas é necessário que eu e você, nós venhamos também a nos posicionar. E nessa manhã, eu quero pedir para que, em nome de Jesus, você peça para o Espírito Santo. Nós acabamos de orar, pedimos isso, mas eu reforço. Eu não quero que essa mensagem, ela atinja o seu conhecimento somente. Conhecimento você tem demais. Conhecimento, se o Senhor tivesse querendo só conhecimento para você, eu te garanto que se você ligasse o YouTube, você tem pregadora muito melhor que eu pregando. Você tem acesso a muita coisa, mas não é isso que faz a diferença. O que faz diferença é a unção do Senhor que está neste lugar. É eu e você discernimos a voz de Deus. Deus não quer uma igreja cheia de conhecimento, como um mar morto, mas muito pelo contrário. É tempo de buscarmos o algo novo de Deus. É tempo de falar assim, Deus, que o que está aqui, desça para cá. Que o que está aqui na minha mente, esse conhecimento todo, né, ele venha para cá. Tem gente que tem como hábito já, né, não posso nem falar, você tem que ler a Bíblia. Você lê a Bíblia, você sabe, decora um monte de versículo, mas infelizmente você não usa isso como palavra viva. É mais para você citar para os outros e para você, né, dizer que você sabe decor, do que realmente viver a promessa de Deus através da sua palavra. E o que Deus quer nessa manhã é que eu e você, nós venhamos de uma vez por todas tomar posse da vida abundante que Ele conquistou por nós lá na cruz, amém? E se você quiser colocar o tema dessa mensagem, ela se chama Queimando os Arados. Muitos cristãos, mesmo que aparentemente estejam vivendo bem, uma vida cristã, digamos assim, melhor do que muita gente, não é mesmo? Tem tanta gente que nem no culto vem. Tem tanta gente que nem na célula vem. Você vai na célula, você vem no culto, né? Você entrega seus dízimos e ofertas, nossa. Só que, às vezes lá dentro de você existe uma insatisfação. Uma insatisfação que tem te impulsionado a desejar algo mais, a dizer, eu não vou passar por essa vida e viver somente aquilo que me traz retorno aqui nessa terra. Chegou o momento, e se esse momento não chegou na sua vida, nós temos orado para que a nossa igreja ela viva isso. Nós temos clamado a Deus para que não apenas a nossa liderança, não apenas as pessoas envolvidas em ministérios, mas que todos possam de alguma forma entrar nesse rio de Deus que vai cada vez mais fluir nesse lugar. Aquele rio que leva para longe, né, tudo aquilo que não pertence de Deus, aquele rio que traz vida, que nós acabamos de cantar. Uma fé viva e não apenas uma fé que você aprendeu a como se comportar. Uma fé que é rasa. E quantas pessoas, quantos cristãos estão assim? Só que existem aquelas pessoas que já estão sendo como que impulsionadas dentro de si. Elas querem algo mais. Elas já entenderam que Deus não tem só isso, não. Ela quer viver o novo de Deus. Ela quer, assim como quantas vezes eu já falei durante a ministração do louvor, ela quer não apenas substituir essas coisas novas, né, por coisas ruins, mas ela está disposta a abrir mão do que é bom por aquilo que Deus tem para ela. Ela está disposta a dizer, eu não quero mais essa vidinha medíocre. O que é uma vida medíocre?
abaixo, né? Ali na média, na verdade. Medíocre é na média. A nossa régua tem que ser Jesus. E Jesus não morreu para que você tenha uma vida medíocre. Jesus não morreu para que você seja um sal, porque Ele nos chama para que nós sejamos sal da terra. Ele não te chamou para ser sal da terra, para você viver sendo pisado pelos outros, envergonhado pelos outros. Alguém que vai passar por aqui, né, e passou como um cristão nominal. Não. Deus tem algo a realizar através da minha e da sua vida. Deus quer fazer além. Deus quer mostrar a mim e a você aquilo que está no coração dele. E essas pessoas que estão já com esse anseio dentro de si, saiba que esse anseio não é apenas algo da sua cabeça. Essa insatisfação não é algo que surgiu do nada, é o próprio Espírito dizendo: vem para dentro do rio, vem para dentro do rio. Existem águas mais profundas, só que Deus não vai puxar você para dentro do rio. Deus, Ele quer, mas quem tem que andar sou eu e você. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga assim: existe um rio de águas profundas para você. Estamos perdendo oportunidades de sermos usados por Deus, de tocarmos vidas, de fazermos a diferença na vida de alguém. Eu já ministrei em outras ocasiões sobre isso. Tem gente que eu não sei em qual momento da vida, e a igreja, instituição, ela mostrou muito isso, ela acabou fazendo muito isso. A pessoa, ela acha que o fim é o microfone, é pregar aqui, né? É ser um líder de alguma coisa, é só isso. Ela acha que as grandes coisas que Deus tem para ela é só se ela estiver fazendo aqui em cima. Por quê? Porque de alguma forma, né, isso aí foi um paradigma que foi se instalando. Existem, claro, aquelas pessoas que vão, mas os problemas são aquelas que falam assim: eu nunca vou ser, então, né, não vou ser nada. E acaba sendo um vajador dentro da igreja. Não faz nada, nem aqui, nem fora. Não é influência para as outras pessoas, muito pelo contrário. Diga-se de passagem, era melhor não falar que é crente. Era melhor falar que não serve a Jesus. Sabe por quê? Porque traz vergonha. Lá no trabalho, quando a pessoa olha e fala: meu Deus, amarga desse jeito e diz que ama Jesus. Tóxico desse jeito, e fala, ainda convida a gente para ir na célula dele. Tem pessoas que elas, de alguma forma, elas entenderam o evangelho somente aqui, mas elas ainda não estão vivendo e não estão posicionadas no reino de Deus. Elas ainda não estão vivendo a cultura do reino, fazendo a diferença na vida das pessoas que estão ao seu lado. Já vi pessoas que tratam você mau cumprimento. Já passei por experiência assim. Aí quando você pega e fala assim, né, conversando, depois a pessoa descobre que você é evangélico, que você, né, serve a Deus, que você é pastor, a pessoa, muda. Muda por causa do quê? Você também serve a Deus? Eu sirvo, você não sei. Porque, infelizmente, a sua vida só é, né? Existem algumas denominações, né, que elas acabam agindo assim. Eles só amam, né? Essa é, às vezes, uma característica, né, de seita. Só ama quem está ali, só, né, paga quem está ali. Agora, os que não são, né? Esses daí pode fazer o que quiser, porque não são sal na vida de ninguém e não são luz na vida de ninguém. E o que Deus tem para mim e para você nessa manhã, para que nós sejamos levados a essas coisas novas que Ele tem para nós, Deus não pense que é, né, da noite para o dia. Existem coisas que nós precisamos fazer. Existem coisas as quais nós precisamos decidir nessa manhã,
para que nós possamos viver o novo de Deus. Se você quiser anotar, anote. Deus não faz grandes coisas exclusivamente através de grandes homens. Você sabia disso? Deus usa qualquer pessoa. Todo homem, se você olhar na Bíblia, os grandes homens de Deus, olha a história. Eles foram depois grandes homens. Mas quando Deus os escolheu, quando Deus os chamou, eles não eram grandes. E na nossa mente existe algo que a gente de alguma forma passou a acreditar: Deus só vai me usar. Deus não me usa porque eu não sou grande. Deus não me usa porque isso, porque eu não sei falar. Deus não me usa porque aquilo. Não, Deus quer te usar aonde Ele te plantou, amém? Deus quer que você entregue Ele as pequenas coisas, para que daí sim Ele te coloque sobre as grandes coisas. Deus, Ele quer usar você. Você pode dizer: Deus quer me usar. Diga com fé. Diga: Deus quer me usar. E Ele vai fazer grandes coisas através de você. Deus vai alcançar vidas. Deus vai mudar, assim como sempre digo, Deus vai mudar destinos eternos, porque um dia você se posicionou. Porque um dia você disse assim: eu vou falar de Jesus para esse camarada. Eu vou amar essa pessoa difícil. Eu vou fazer, aquilo que a palavra me manda, ainda que muitas vezes eu não queira, mas eu vou ser obediente à palavra e eu vou fazer a diferença. Meu amado, minha amada, não adianta de nada. E tem muita gente que vive assim a vida cristã. Na frente do computador, estudando a Bíblia, assistindo tudo que é pregador. Hoje a internet, deu voz a muito pastor. Achei engraçado, o termo que até o Nicolas usou, os pastores da Shopee, que dizem tantas coisas, e eles sabem administrar tanto igrejas, eles sabem tanto sobre tudo, só que nunca ganharam uma alma para Jesus, nunca discipularam, falaram assim: me mostra um discípulo teu. Me mostra alguém que você pegou esse cara estava torto, e você mostrou Jesus, apresentou o evangelho, essa pessoa mudou de vida. Nunca. Mas fica lá, ralhando, falando na internet, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, e você fica lá sentado, e pega daqui, e pega de lá, e na verdade não faz nada. Nada. Sua vida não tem tido fruto nenhum. Nenhum. E sabe o que eu tenho visto? Que pessoas, eu já vi isso em pessoas que, não que Deus tenha algo maior na vida de um ou de outro, não. Existem, o certo nosso é buscar o quê? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. De repente, aos seus olhos é algo pequeno, mas aos olhos de Deus é o que você nasceu para fazer. É o que Ele te chamou para fazer, é isso. E às vezes a gente perde o que Deus tem para nós, porque a gente quer o chamado do outro. Se não for assim, se não for daqui do meu jeito, se não for, sabe o que vai acontecer? Você vai perder. Você vai perder o que Deus tem para você, porque se você não está disponível àquilo que Deus quer fazer hoje. E existem muitas pessoas que eu, na caminhada, tenho visto, pessoas que eram extremamente para serem usadas por Deus. Aí elas vão se perdendo, porque elas não buscam a Deus. Elas vão se entregando. E sabe o que acontece? Elas mudam o foco. Aí elas focam, sabe no quê? Não que isso, entenda quando eu digo, isso também é importante. Você sabe, você que já está conosco há muito tempo, sabe o quanto eu falo sobre excelência em todas as áreas, mas às vezes sabe o que a pessoa faz? Ela acaba sendo mais fácil, ela investir toda a sua vida no seu trabalho, na sua, formação. Não que isso não seja importante, lógico que é, mas a pessoa coloca todos os seus dons e talentos para servir a algo que é terreno. E talvez você já tenha me ouvido dizer, se o que você faz aqui você não vai levar para a eternidade, você tem que buscar do Senhor algo que está acontecendo na sua vida, algo está errado. Se você olhar e falar: eu morri e não deixei nenhum legado, eu morri, não fiz uma diferença na vida de ninguém, muito pelo contrário, tem gente que morre, depois o povo dá até graças a Deus, Por quê? Porque não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma na vida de ninguém.
Investe, né, tudo que tem, tudo para algo que é passageiro. E você não foi chamado para colocar os seus dons e os seus talentos naquilo que vai ficar aqui. Deus colocou dons e talentos dentro de você para que você venha a saquear o inferno e povoar o céu. Você crê nisso? Então diz para quem está do seu lado, fala, olha, Deus chamou para saquear o inferno. Mas diga como quem crê. Diga como quem crê. Não sei, talvez você saiba o que essa pessoa, ela fez, o que ela trabalha, né? Do que ela, qual é o serviço dela. Você não foi chamado para isso, não. Você foi chamado para algo muito maior. Você foi chamado para fazer diferença na vida das pessoas. De repente, você tem, ouça isso. De repente, você até está fazendo algumas coisas. Mas você está esmorecendo, sabe por quê? Porque você está aguardando receber reconhecimento aqui. O que te aguarda lá é muito maior. Se um dia você puder escolher entre receber o reconhecimento aqui e receber a recompensa da tua herança do próprio Senhor, eu te digo, escolha receber naquele dia, quando você estiver face a face, o Senhor te recompensar. Não fique andando, talvez você, líder de célula, tem feito tanto, abre a sua casa, ora, jejua, prepara o lanche, faz tudo, e daí aquelas, né, vai umas pessoas que você está investindo, e as pessoas não querem saber de compromisso com Deus, não querem saber, e você, né, de repente você está esmorecendo. Mas que nessa manhã você seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Que você seja renovado no teu chamado. Que você seja renovado naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Para que você possa influenciar vidas. E eu quero abordar com você um personagem bíblico que, assim como talvez eu e você, quando foi chamado, estava vivendo uma vida comum. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Reis. 1 Reis 19. O nome desse homem é Eliseu. E a Bíblia você vai ver aqui, que ele não estava fazendo nada glamuroso quando Deus o chamou. Eliseu não estava fazendo nada espantoso quando Deus o chamou. Olha só, 1 Reis 19, versículo 19 diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. No dia seguinte, no dia que Eliseu recebeu o chamado para iniciar uma grande visão, para fazer, né, Elias é aquele que recebeu porção dobrada de Elias. Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. Quando o chamado dele, quando Deus o chamou, o que ele estava fazendo? Você viu aí? Ele estava o quê? Arando. Arando 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Você sabe o que ele estava fazendo? Olhando o dia todo para o traseiro de um boi. Que glamour há nisso? Que glamour há nisso? O dia todo. E sabe o que ele fazia? Era todo dia. Porque talvez você tenha um trabalho também e você fale, mas todo dia a mesma coisa. Se eu não fico te chamando aqui, desliga a mente lá, você está aqui, fala, meu Deus, amanhã já é segunda-feira, final de semana voou, e amanhã tudo de novo. Acorda, leva as crianças na escola, e vai, faz isso, faz aquilo, janta, dorme, vai de novo. É ou não é? Alguém tem diferente? A grande maioria é assim. Eliseu também. Olha lá, ele acordava, né?
se trocava, ia lá, olhava para o traseiro do boi, voltava. E assim ia a sua vida, uma vida comum. Uma vida comum. Não despreze os humildes começos. Você pode estar fazendo algo comum e cumprir o teu chamado. Você pode estar no seu trabalho fazendo algo comum que todos os dias você faz. E de repente, alguém entrar na sua presença e você ser usado por Deus por fazer algo maior para ela. Mudar o destino daquela pessoa. Você pode estar fazendo coisas comuns. E de repente o Senhor vem e Ele fala, é agora. Lembra? Os de repentes de Deus. E vamos seguir ali. O texto diz assim, preste muita atenção. Eu vou ler do começo novamente. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Respondeu Elias, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Preste muita atenção, porque agora nós vamos começar a entender algumas coisas que com certeza Deus vai falar comigo e com você. E Eliseu voltou e apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. No versículo 20, diz que Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os seus bois para correr atrás. Você precisa entender que quando Elias jogou o seu manto, ministerial sobre Eliseu, ele nem mesmo falou nada. O texto fala se ele falou alguma coisa? Ele explicou alguma coisa? Disse assim, olha, você vai, Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo? Não. O texto deixa claro que ele apenas jogou o manto. Ele jogou o seu manto ministerial e não disse uma só palavra. Tem gente que, infelizmente, está esperando ter muitas respostas e está parado sem fazer nada. Deus te chamou para ter fé. A ordem é fé. Fé. Olha só. Mas a capa, ela dizia muito mais. Eliseu, ele entendeu o que aquela capa dizia. Olha só o que aquela capa, ela dizia. Dizia assim, era como que se falasse assim, Eliseu, você foi feito para isso, para viver essa, vai vir após mim. Eliseu não foi feito para passar o resto da vida sem foco, olhando para o quê? Para o traseiro do boi. Não. Deus tem outra coisa para você. Ele quer tirá-lo dessa vida comum e te mostrar coisas que você nem imagina. Deus quer tirar você do comum e te mostrar coisas maravilhosas. Maravilhosas. Talvez você não saiba. De repente você fique, mas o quê? Se valer a pena? Se valer a pena eu topo, se não, não. Não. Ele apenas diz, venha, venha. A esse chamado Eliseu saiu correndo. Eliseu fez alguma coisa? O que o texto fala? Vamos para a palavra. O que acontece quando joga o manto?
ele sai correndo. O texto deixa claro isso, ele sai correndo. Se você quer algo maior, pare de ficar querendo. Eu vou orar para isso, para ver se eu tenho que falar de Jesus para aquela pessoa. Meu amado, você foi chamado para isso. Vai ficar orando para falar de Jesus para os outros? Para fazer a obra de Deus, você tem que orar para outras coisas que você não ora. Para não gastar no cartão de crédito, encher o limite. Isso aí você tem que orar. Né? Para se tornar uma pessoa com domínio próprio. Agora tem gente que tenta espiritualizar coisas que não são espirituais, são mandamentos. Aí parece santo. Né? O líder está lá investindo. Você, né? Eu queria tanto que você fosse meu líder em treinamento para você. Eu vou, né? Eu não sei. Parece que está chamando para ir para as nações. Abandonar a família e ir embora, né? Não, é tudo difícil. Imagina. Às vezes o que te incomoda não é o compromisso. É o compromisso. Você olha lá e fala, ixi, esse cara ora, esse cara jejua, esse cara lê a Bíblia, eu não estou afim não. É muito compromisso. E é. Mas vale a pena. Porque você vai estar vivendo algo além. A história de Eliseu nos mostra que muitas vezes não abrimos mão do bom para viver o quê? Você já ouviu falar isso várias vezes. Tá bom assim. Eita, para que eu vou ficar arranjando a famosa frase, sai para me coçar, tá tão bom, vem no domingo, ouço, né, umas canções, sinto aquela, pessoas contenta a sentir aquela presencinha. A presença de Deus não é para você sentir, é para você viver na presença de Deus. Às vezes a gente tem o hábito, né, e entenda, às vezes a gente fala, Senhor, nós vamos entrar na tua presença, mas na verdade a gente não deve sair da presença de Deus. Se você acha que você vai viver apenas aqui, que isso aqui, né, que a tua vida aqui no domingo, na hora que você chegar o dia que você estiver face a face com o Senhor, se o teu último dia for hoje, você achar que só o fato de você ter vindo no culto hoje já contou ponto, meu filho, você não está entendendo nada. O que contou foi o que você fez de sábado, de segunda até hoje. É a tua vida lá quando ninguém está te vendo. É a tua vida, aquilo que ninguém sabe, Deus sabe. Porque Deus recompensará a cada um, segundo até os seus pensamentos. É forte isso. É forte. Deus recompensará a cada um. E eu quero, nessa manhã, que você desperte dessa sonolência espiritual, dessa, né, mornidão, de achar que isso aqui e essa reunião é tudo que Deus tem para você. Eu sei que eu não posso entrar, ainda que eu queria. Pegar uma machadinha, quebrar sua cabeça, colocar lá dentro, fechar e falar, pronto, agora vai. Não tem como. Sabe por quê? Porque tem que descer para o coração. Não é fazer por fazer, mas falar, Deus, eu quero dizer sim a isso que o Senhor tem para mim. Para viver as coisas grandes, você e eu não devemos ficar apenas sonhando alto, né? Tem gente que sonha, planeja, quando eu estiver assim, quando eu estiver assado, quando isso, quando aquilo, quando aquele outro, e fica só construindo como que uma casinha. E nessa manhã você vai ver que o que Deus quer é que você queime essa casinha. Eliseu destruiu e deu como comida para os seus amigos os animais que eram seu único meio de sustento. Preste atenção. Preste muita atenção, porque isso faz toda a diferença, e eu creio que o Espírito Santo, ele vai falar com você. Ele vivia numa sociedade, quando ele fez, ele poderia, de repente você leu e falou, meu Deus, por que queimou tudo, né? Por que não deu para os amigos, deu para o pai, para a mãe, deixou de herança? Não. Eliseu, ele vinha de uma sociedade que ele sabia muito bem a cultura, né? A cultura de se queimar, do cerimonial do sacrifício. E ele compreendia. Aquilo que ele fez era para que ele não voltasse atrás.
Eliseu queimou as ferramentas da sua antiga vida. Ele aceitou não apenas o chamado, mas ele falou: agora, aqui é um marco. E o marco que Eliseu colocou foi, ele queimou, matou seus bois, ele deu de alimento para os seus amigos, e ele também queimou os seus arados, as suas ferramentas. Mas por quê? De repente você está aí pensando, mas por que queimar esse arado? Né? Queimar os arados não trouxe nenhuma diferença na vida de Eliseu, se a gente falar da maneira prática. Não mudou nada. Mas o texto, ele deixa claro aquilo que ele fez. Tem coisas que preste atenção. Tem coisas que Deus vai pedir para você, e à medida que eu caminhar na mensagem, você vai entender. E você nem vai poder falar: ai Deus, o que o Senhor quer? Porque você já sabe. Eu arrisco dizer que na tua cabeça você já fala: pronto, para que eu levantei para vir no culto? Antes tivesse ficado em casa, que eu não ia ouvir isso, não tinha que decidir nada. Porque hoje aqui é o momento de queimar os arados. Essa manhã é uma manhã onde Deus, Ele quer falar com você. Eliseu, simbolicamente, isso aí significou tudo para Eliseu. Era uma declaração para ele mesmo, e tem coisas que você tem que fazer que é para você mesmo, não é para os outros. Finalizar. Acabou. Isso aqui é o marco do novo tempo de Deus na minha vida. Isso aqui, quem fez aula comigo umas semanas atrás, lembra lá, a conclusão do passado. Deus não vai te levar para coisas maiores, Deus não vai te entregar algo maior, se você não resolver o que você tem que resolver. Se você não colocar de uma vez por todas e falar: olha, eu não tenho como voltar atrás. Existem coisas que Deus vai te pedir. E para ir para esse novo, senão você vai viver, eu sempre brinco, sabe, igual o banco imobiliário, joga o dado, aí anda 5 casinhas, aí daqui a pouco dá uma rodada, joga o dado de novo, tem aquela bendita daquela casinha que diz assim: volte 3. Aí você vai, anda 5 com Deus, volta 3, anda 5 com Deus, volta 3 e não sai do lugar. Por quê? Porque existem coisas que eu e você precisamos fazer. Se eu e você quisermos ter algo maior como Eliseu teve, teremos que fazer o que ele fez: queimar os arados. O que são esses arados para nós? O que são esses arados? Arados são as coisas que nos prendem ao ordinário. Pasme, mas talvez o arado não é uma coisa ruim. O arado é uma coisa ordinária. Uma coisa boa. Que enquanto você não queimar, enquanto você não abrir mão, você não vai para um novo nível. É bom, porque quando é algo ruim, é mais fácil até da gente já se espichar. É mais fácil a gente, ai meu Deus, quando o arado é um pecado, não que isso também nós não vamos tratar aqui, mas coisas boas podem estar travando você de ir além. Talvez seja um emprego que não esteja alinhado com o que Deus chamou você para fazer, que você tem que mentir, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Toda vez que você vai trabalhar, você fala: Jesus, não está nada alinhado com aquilo que eu tenho que fazer. Talvez seja paradigmas de pensamentos antigos, pensamentos pequenos, sobre o que Deus quer fazer em você e através de você. Falei em um dos paradigmas: achar que Deus só usa os grandes, achar que Deus só vai usar você se você estiver num altar, se você só vai usar você se você for para a África. Pare com isso. Rompa com esse paradigma. Talvez seja a escolha consciente de continuar usando os erros passados do seu cônjuge contra ele ou contra ela. Você não avança para o novo, porque você vive toda hora
jogando na cara do marido, na cara da esposa. Ah, mas eu faço isso porque você fez aquilo. Olha, né? Estamos assim porque sempre. Talvez seja dia de queimar arados. Talvez seja relacionamentos impróprios. Relacionamentos o qual Deus já falou para você. Queima, entrega e você insiste. Deus já falou, eu não estou nesse negócio. Mas você insiste e você está pagando para ver. Porque você não tem fé para continuar a crer que Deus é fiel. É impossível, se você puder anote isso, é impossível entrar em sua nova vida até que você tenha ateado fogo ao que quer que seja e ainda te prenda a uma vida antiga. O que está te prendendo? Você precisa queimar. Antes de seguir adiante com a vida que Deus tem para você, você precisa se oferecer a Ele de todas as partes da sua vida. É todas. Como eu falei no louvor, tem gente que consegue entregar o casamento destruído, as finanças destruídas, tudo que ele não tem mais jeito, ele entrega. Mas aquelas áreas onde Deus quer entrar e mover, né, tratar, fazer de novo, sabe que daí, não Deus, não. É o famoso quartinho da bagunça da alma humana, né? A despensinha, aquele quarto que você tem lá na tua casa ou aquela gavetinha, que está tudo lá assim, ó. Você abre e fecha, porque você fala, meu Deus, acho que vai a minha vida daqui para frente para arrumar essa bagunça. Precisa arrumar. Precisa arrumar. Sabia que até naturalmente você às vezes precisa colocar a tua casa literal em ordem para que a sua vida comece a fluir? Às vezes você precisa mesmo. E a gente faz o quê? A gente adia. Ah, depois. E isso reflete na nossa vida espiritual. Vai deixando para depois. É preciso ter coragem de dizer, se a vida maior que o Senhor tem para mim exige que eu deixe algo para trás, Senhor, eis-me aqui. São as famosas orações perigosas. Sabia que tem oração perigosa? Orações que você faz e fala assim, agora eu orei isso aqui, o negócio Deus vai fazer. Talvez chegou o momento de você fazer orações perigosas. Deus não se sente na obrigação de nos explicar todos os seus planos. Ele simplesmente nos manda confiar a Ele. E o resultado, o que Ele pede, a única coisa que Ele vai forjar em mim e você, e Ele pede de nós, é fé e obediência. Se você quer ser usado por Deus, você vai cada vez mais, e não pense você, cada vez, quem aqui já jogou Mario Bros? Quando você achar que está chegando no final, o que tinha? É uma fase mais difícil. A vida cristã às vezes é isso. Mas você vai criando músculos espirituais. Você vai criando experiências onde você fala, Deus agiu lá atrás, Ele vai agir de novo, Ele é fiel. Ele vai mover na minha vida. Eu posso confiar que Ele é o Deus Jeová Jiré, o Deus da minha provisão, e Ele vai prover tudo que eu preciso. Não espere que Deus revele as coisas para você queimar o seu arado. É hoje. Diga comigo, é hoje. Diz para esse irmão aí, fala, pegou, é hoje. O Antigo Testamento nos mostra dois personagens. No Antigo Testamento, Deus falou para um homem que arriscou tudo e ele disse uma palavra, Abraão. Lá no Antigo Testamento, quando Deus vai falar com Abraão, a única palavra que ele fala, e foi a ordem que Abraão caminhou, foi, sai da tua terra, vai. Vai. Foi por essa palavra que ele andou. Quando Jesus fala, meu amado, você pode caminhar. Por isso que nós devemos sempre orar pedindo discernimento espiritual para saber aquilo que o Senhor está falando. O Senhor falou, é Ele mesmo. Você sabe que é Deus, não é as vozes interiores, nem as vozes exteriores. Foi Deus que falou para você, vai. Só que no Novo Testamento, tem outro personagem que viveu o sobrenatural de Deus por causa de uma palavra. Pedro.
Quando aquele mar, estavam ali, Jesus aparece, e o que Jesus fala? Venha. Venha. Quando Jesus chamou Pedro para vir e andar sobre as águas, você não vê ali no Evangelho dizendo assim, Deus, né, Jesus deu um tutorial para Pedro de como andar sobre as águas. Deus explicou para Pedro, Pedro, é um passo, o outro. Não, foi pela fé, na palavra de Jesus que dizia, venha. Tem uma frase que eu anotei de Reinhard Bonk, que diz assim, que Pedro, ele não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre a palavra. Pedro saiu e pisou no venha, não foi água, foi a palavra. Quando Deus fala, você pode crer que Ele está realmente dando a direção. Tenha fé, obedeça. É necessário fé para agir segundo a palavra. Mesmo que você não saiba como vai ser, como vai terminar, esteja hoje disposto a queimar os arados, a obedecer aquilo que Deus está colocando nas suas mãos e crer, meu amado, que o resultado vem dele. Se você crê, faz aquilo que Deus está falando, você queima, você obedece, você rompe, você começa a confiar, você fala, Deus, queimei. Agora, o que tem? Não tem nada. É só o que está adiante. E às vezes Deus permite. E eu vou dizer uma coisa para você. Se sinta feliz quando você chega e não vê mais saída. Sabe, eu não sei se você já passou por situações onde você olhou e falou assim, não há nenhuma saída. Nenhuma. É nessa hora que você começa a provar do Deus poderoso, que abre caminho em meio ao deserto. Um Deus que você olha e fala assim, mas eu não sei o que fazer. Amado, quando isso acontecer na sua vida, é motivo de você glorificar. Porque quando você não vê saída, vai estar diante de você, não veja o problema, mas veja diante de você a maior oportunidade da sua vida, de testemunhar talvez o maior milagre que você vai viver. De você ir contra tudo que é natural. Às vezes natural é o quê? Às vezes o natural seu aqui hoje é um diagnóstico, é um papel de divórcio que já está assinado, algo que você olha e fala assim, não tem mais o que fazer, mas nessa hora você decide crer e falar, Deus, o Senhor é poderoso até para abrir caminhos em meio a esse deserto. Existe um preço a ser pago. Podemos nunca receber o melhor porque não queremos largar o bom. Seja abandonar algo do seu passado ou talvez, ouça isso. De repente você não precisa abandonar algo do seu passado, mas você precisa abandonar o controle do seu futuro. Assim como Eliseu, o queimar do arado de Eliseu foi uma conexão que ele teve simbólica. Aquilo foi simbólico de algo que Deus estava fazendo. Eu pergunto para você, quais são hoje na sua vida as conexões simbólicas que você precisa queimar para correr em direção ao novo de Deus? Quais são as coisas que você precisa fazer, ainda que simbolicamente hoje, para que você comece a viver o algo novo de Deus? Para alguns, Deus já está falando. Já está falando. E eu, se fosse você, orava e dizia, Deus, fala comigo. O que está me impedindo de viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida? Gera em mim uma insatisfação de falar, Deus, eu não quero passar por essa vida e viver, né, uma vida aquém daquilo que o Senhor tem para mim. Há quem diga, né, que o custo de seguir Jesus é grande, e eu te digo algo mais, o custo de não seguir é maior ainda, vai custar a tua eternidade, ainda que seja, seguir Jesus é tão difícil, né, a gente tem que abandonar isso, tem que abandonar aquilo, amado,
Talvez seja hoje o dia que você precisa queimar os arados. Queimar arados é um ato drástico de cortar vínculos com aquilo que nos acorrenta a uma vida que se tornou confortável. Você abrirá mão de muitas coisas para seguir o chamado de Deus em sua vida, mas perderá ainda mais se você ficar e decidir continuar com o que você está vivendo. Há um custo? Há um custo. Mas se existe uma coisa que Deus não tira de nós, é o livre-arbítrio. Você decide. Deus não vai falar, vai lá, rapaz, né? Você vê que em momento algum Deus falou, vai lá, Eliseu, faz isso, faz aquilo. Não, ele tomou a decisão. É você que tem que tomar a decisão hoje. Eliseu abriu mão de muita coisa para seguir a Elias e recebeu algo maior. Algo muito maior. Queime os arados e não olhe para trás. Creia que o seu ato de obediência a Deus, quando você já faz isso, já é um reconhecimento diante de Deus, de que você está confiando plenamente nele. Pedro andou sobre as águas porque confiou no venha de Jesus. Talvez você, hoje aqui, não ouviu um venha. Você esteja passando por situações difíceis ou decisões, ou realmente você quer esse novo de Deus, e existem coisas que você não tem claramente. Mas Deus está já falando dentro de você. Por um casamento que você está lutando, talvez a única palavra que você ouviu de Jesus é permaneça. E você fala como? Não tem mais jeito. Acabou. E Deus diz, permaneça. Eu vou abrir caminho em meio a esse deserto. De repente, você está aí orando por um filho, uma filha, naturalmente impossível. Mas a única palavra que o Senhor traz para você nessa manhã é confie. Confie. Quando você decide dizer para o Senhor, Senhor, eu abro mão daquilo que é às vezes um conforto para mim, porque eu quero algo do Senhor maior, eu quero viver. Amado, tem pessoas que infelizmente, elas querem tanto de Deus, mas elas ainda não conseguem romper com o mínimo. Quer mais de Deus, mas vir num culto toda semana é demais, imagina. Fui no culto, cela, gente, além da cela, essa semana tem vigília, e essa pessoa diz que é mais de Deus. Ai, por que isso? Ai, tem encontro, todo ano tem que ir para o encontro, e diz que quer algo de Deus. Quer algo de Deus, mas não rompeu com o mínimo. Não, assim como eu falei durante a oração, ainda se senta em rodas, em mesas, as quais Deus já falou para você. Você sabe que eu não estou nelas. Deus nessa manhã, Ele tem algo para fazer aqui. Eu liberei a palavra. Mas agora eu quero chamar você, convidar você a se colocar em pé. Mas não fique em pé só do lado de fora, não. Porque alguém falou, porque eu falei, não. Nessa hora, fala, Deus, fala comigo. Eu quero viver essas coisas novas, eu quero viver esse algo novo, eu quero. Mas eu preciso que o Senhor mova poderosamente. Feche seus olhos por um instante. O Espírito Santo, Ele está aqui. Assim como eu disse no início, talvez o destino que Deus vai mudar na sua vida não seja a sua salvação. Você já é salvo. Mas existe algo que Deus quer fazer com você. Decisões as quais você hoje aqui, ao renunciar o bom
Você diz: Deus, eu estou fazendo isso, mas eu não busquei o Senhor. Eu estou decidindo e o Senhor está o tempo todo usando pessoas, falando comigo, e eu tenho endurecido a minha serviço por medo de confiar no venha. No venha. Confie em Deus. Uma palavra dele pode mudar tudo. É difícil. Eu acabei de dizer, não é fácil mesmo. Custa, e custa tudo. Custa tudo. Ah, mas eu não sei como fazer. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. A palavra diz que ele é o nosso encorajador. Você sabia? Uma das coisas que ele foi deixado para nós, porque ele nos encoraja a dizer: você não está sozinho. Rompa. Rompa com o medo. Comece agora a dizer: Senhor, eu quero. Quais são os arados que você precisa nessa manhã, de uma vez por todas, queimar para ir rumo a esse novo que Deus tem para você? Que o Espírito Santo gere no meu coração, no seu coração, uma insatisfação tão grande de você levantar. Nem que você comece a ficar depressivo, mas vai ser a depressão que vai tirar e vai fazer viver os melhores dias da sua vida. Você levante e até depressivo, de falar: a minha vida é tudo isso. Acordar, fazer meu trabalho, almoçar, fazer mais alguma coisa, janto e durmo. E você vai chegar lá na eternidade, e quando o Senhor mostrar para você tudo aquilo que Ele tinha disponível para você, todos os planos, todos os projetos. Esses tempos atrás, Deus falou comigo. Uma pessoa conhecida nossa viveu um tempo muito, muito, muito difícil. Eu conversei por um instante com a mãe dessa pessoa, e ela dizia assim: olha, teve vezes que a gente ligava achando que ele tinha feito uma besteira. A pessoa foi levada assim a uma situação que não tinha saída. Não tinha. E depois desse tormento, só que é algo que eu sempre vi, essa pessoa, ela tem um temor de Deus lá dentro. Tem arados que ela precisa queimar para ir além. Tem arados que, se ela queimasse, ela seria extremamente usada na mão de Deus. Mas aí depois, vivendo Deus mudou a história. Deus fez um resgate na vida dele, e foi algo assim que, quando eu vi o que Deus estava fazendo, amados, aquilo eu fiquei pensando, falei: se esse cara tivesse ouvido as vozes interiores e tivesse dado realmente um tiro na cabeça, tivesse decidido acabar com a sua vida. Olha o que Deus fez. E aquilo me maravilhou, porque eu falei: Deus é tão poderoso. E foi assim, um de repente na vida dele, um de repente. Mas Deus ele fez. É difícil. Passar pelo deserto é difícil. Eu digo para você, não pense, eu queria dizer para você: olha, queime o seu arado, faça o que Deus está te mandando, e depois as coisas vão se tornar mais fáceis. Eu digo por experiência própria. Às vezes você vai arranjar outro problema, você vai sair de um deserto, você vai entrar no outro, mas você tenha confiança de que Deus está indo à frente. Há poucos tempos atrás eu vivenciei isso na minha vida.
uma situação que eu precisava resolver, e eu não tinha nada, eu não sabia o que fazer, mas eu confiei, porque a única palavra que Jesus me disse claramente: confie em mim, confie em mim. E eu falei: Deus, se perecer, pereci. E eu digo para você, saí de um problema e assim queimei o arado, entrei em outro, e desertos, mas a confiança de que Ele está aí na minha frente é tão grande. A confiança de que esse Deus, Ele abre caminhos em meio ao deserto. E mesmo em momentos onde parecia que eu não via saída alguma, eu cria de que algo maior estava para vir. Algo maior. Ah, meu amado, minha amada, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo começar a mover aí no teu interior. A palavra foi liberada, mas agora é o Espírito Santo que quer falar para você. Chegou a hora. Você tem a decisão hoje aqui: queimar os arados e confiar em Deus, romper com tudo, seja bom, seja ruim, seja pecado, seja bênção, mas romper para que viva esse novo de Deus, esse algo maior. Feche seus olhos enquanto nós vamos cantar essa canção. Peça para o Espírito Santo falar ao seu coração. Não perca esse momento. Deixa Ele falar com você.